que a gente possa conseguir dar mais um passinho hoje, trazer um pouquinho mais do que a gente vem estudando, do que a gente vem vivenciando, né? O tema dessa noite foi, não sei se foi escolhido, mas uma das coisas que eu acho que é essencial para esse momento que a gente está vivendo, autoconhecimento, autorresponsabilidade, na verdade, né? O processo de autoconhecimento, ele passa pelo processo de autorresponsabilidade. Mas se fala muito de auto isso, auto aquilo, né? E a gente sempre fala assim, o que é isso? Né? Esse fator de auto é quando eu começo a sair desse caminho que a sociedade, o mundo nos convida, que é viver para fora, viver, como assim, o cotidiano. Nós acordamos e todos os nossos sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o tato, né? Nos convida para fora. E aí, de repente, né, a gente vai tomando conta de alguns aspectos, vai se percebendo que a gente precisa fazer um novo movimento, né? E a atualidade desse movimento está sendo mais convidativo, vamos dizer assim, para essa reformulação desse aspecto íntimo. Por isso a questão do auto, né? Então, auto é para dentro. Então, vocês estão me ouvindo, mas percebam que, de alguma forma, o que eu vou falar ressoa dentro de vocês. A mesma coisa quando vocês ligam a televisão, ou vocês saem na rua, está chovendo, está calor, está frio. Tudo sempre nos reporta a uma sensação ou um sentimento interno. Por isso o auto, para descobrir o que está dentro, o que ressoa desse mundo ao qual nós, de alguma forma, vivenciamos, com as pessoas, sejam familiares, sejam no trabalho, sejam amigos, né? O que estas pessoas, no contato que eu tenho com elas e com as situações que, de acordo com as vivências que eu estou me permitindo viver, né, estão ressoando dentro do meu coração, dentro do meu corpo, dentro da minha esfera psíquica, né? Então, essa é a questão de voltar-se para dentro, porque muitas vezes a gente toma uma série de embates da vida e a gente não para perceber se eu estou com medo, se eu estou com ansiedade, se eu estou com raiva, se eu estou com qualquer coisa, se eu estou alegre, se eu estou feliz, se aquilo me trouxe um bem-estar ou não. Porque muitas vezes alguns aspectos como ansiedade, medo, angústia tomam uma proporção tão grande nesse ritmo frenético que a gente vem levando, que a gente para de perceber, né? Tanto que assim, tem um filme que chama Renascimento do Parto. Um dos trechinhos que a pessoa traz nesse vídeo, ela fala, que é uma psicóloga, ela está falando assim, o mundo atual precisa tanto de algumas sensações tão fortes, né? Então as pessoas só conseguem sentir alguma coisa cada vez mais com movimentos mais agressivos, com mais barulho, mais angústias, mais temores, vamos dizer assim. Então você vê aí milhões de filmes de terror, milhões de filmes de aventura, tem que ter aventura, tem que ter, né? Por que não pode ser suave as coisas, não pode ser mais prazeroso o convívio com as pessoas, não dá para ter mais bem-estar, né? Então às vezes as pessoas começam a falar uma coisa frenética, você não entende o que está acontecendo, né? Pega esse período que a gente está agora, que é fim de ano, todo mundo, a primeira coisa que as pessoas começam a falar, não, que eu estou na correria, que correria é essa que acontece, que em alguns períodos se instala, né? Que a gente se deixa levar, na verdade, né? Que a vida vai convidando, mas na verdade existem datas que a gente pré-estabeleceu, que fazem parte do cotidiano, né? Fim de ano virou uma coisa de correria, compras, comércio, né? Mas quando começa isso? Onde começa esse movimento? O que isso gera? Né? Porque a gente pega, por exemplo, esse período, muita confraternização, muitas comemorações, mas eu estou feliz verdadeiramente? Ou eu só estou me escondendo atrás de uma série de situações para não entrar em contato com alguns sentimentos, às vezes com algumas angústias? Porque normalmente o que a gente tem de situação é assim, nossa, eu vou fazer um amigo secreto, já virou amigo da onça, não é nem amigo mais secreto. A gente vai distorcendo para tentar lidar com algumas coisas que a gente não sabe lidar, porque essa é a realidade. Nós esquecemos que muitas das relações que a gente tem no dia a dia, elas são permeadas pelos processos de afetação. Por isso afeto tem a ver, eu me relaciono com alguém, isso me afeta. E esse afetar
despertar é que faz eu entrar em contato com esse alto. Mas como eu não sei lidar com esse alto, às vezes eu continuo nessa busca frenética do lado de fora. Então é importante a gente entender o que é alto nesse sentido, né? Porque aí quando eu começo a perceber-me, entender-me, eu consigo automaticamente relacionar. Começo a entender, às vezes, o comportamento de outras pessoas. E a parte da autorresponsabilidade, que é a parte mais essencial desse contexto, eu poderia até resumir nisso que eu vou falar agora, é descobrir qual é a minha parcela de tudo que acontece na minha vida. Qual é a minha responsabilidade de tudo que acontece na minha vida. Ah, não, mas foi meu chefe, foi minha esposa, foi meu marido, foi meu filho, né? Qual é a minha parcela deste conflito ou desta vivência? Porque eu tenho a minha parte nisso, né? Não, eu não teria problema nenhum se não fosse aquela situação, se não fosse aquele vizinho, se não fosse aquela... Não. Qual é a minha parte? Quem em mim, que parte em mim está em desalinho ou em desconforto? Porque falar do bom é fácil, né? Então eu vou falar do desconforto para ver, né? Vão pensando aí na vida de vocês, o que isso vai, né? As pessoas que vão brotando na cabeça de vocês ao longo do que eu vou falando, porque o importante é vocês reverem, né, situações, conceitos, situações que de alguma forma eu não sei ainda lidar, que na verdade tem uma parcela minha que contribui para que aquilo ali esteja acontecendo. Porque muitas vezes eu não me deixo, de repente, ter um pouco mais de paciência e entender, de repente, a outra pessoa. Ou, no mínimo, né, falar o que eu precisava ser falado. Às vezes eu engulo. Isso vai gerando, né, na atualidade uma série de adversidades, porque eu vou engolindo, né? E aí o que acontece é que normalmente a panela de pressão ninguém tira do fogo, né? Então você vai deixando aquilo cozinhar, vai cozinhando, né? Aquilo vai borbulhando até uma hora que seca. Aí a coisa, né, vamos dizer assim, a coisa ficou ruim. Para quem cozinha sabe, se você largar lá tem um tempo. Você pega uma mandioca para cozinhar, você, com uma quantidade de água X, se você largar lá e esquecer, uma hora o negócio seca, e aí vai grudar. E aí a coisa vai ser feita, e aí depois para você dar conta daquilo vai ser mais difícil. É a mesma relação que a gente pode fazer na vida. Se eu vou deixando, se eu vou protelando, se eu não resolvo as coisas que eu posso resolver, né? E não é resolver porque agora eu vou peitar todo mundo, eu vou falar o que eu tenho que falar. Não, é entender que existem relações que a gente sempre tem que saber mediar, né? Então, submeter-se é diferente de você ser subserviente, ser um capacho para o outro. Essa coisa não é a posição correta. Na atualidade, meu chefe, eu tenho que me inferiorizar, não, eu tenho que saber me colocar. Agora, se eu estou com as minhas emoções, os meus sentimentos em desalinho e eu não consigo nem me controlar, é capaz que eu acabe falando alguma coisa que vai colocar os pés pelas mãos, e aí eu vou pagar o preço dessas coisas. Por isso, autoconhecimento. Autoconhecimento envolve saber até onde eu posso dar o passo, com quem eu consigo falar com mais flexibilidade ou não, com quem eu tenho mais autonomia, quem não tenho, com quem eu não sei lidar, para que eu aprenda a saber lidar, porque a vida é isso, a gente tem que saber aprender a lidar com N situações. Está batendo na sua porta, pode ter certeza que você sabe dar conta. É que muitas vezes a gente se fecha, se esconde, né, por causa dos medos, dessas inseguranças que a gente não sabe lidar. Mas isso é pautado, vamos dizer assim, por essa correria que nos leva constantemente a viver para fora. Porque se eu começo a refletir, não, como é que eu posso repensar essa situação? Qual é a minha parcela neste conflito ou nesta situação, para que eu possa, no mínimo, amenizar ou, no mínimo, dar uma nova proposta para essa situação? Né? Então, aconteceu um fato X, eu não gostei, aquilo me incomodou, aquilo me afetou, não consegui dar uma resposta diferente das respostas antigas. Ok, mas eu posso repensar essa resposta antiga e, de repente, ir lá e falar com aquela pessoa, ir lá tomar uma postura diferente, né? Porque isso que é importante, a gente saber que a gente tem alternativa e que essa alternativa brota normalmente de dentro,
não é de forma. Mas quando a gente não se conhece, você não vai saber alternativa nenhuma. Você não vai nem saber escolher coisas novas. Porque a gente normalmente fica robotizado. Os pensamentos que a gente tem normalmente nem são nossos. Né? A gente liga a televisão, vai sentar, vai começar a comer, você come, né, propaganda, você come terror, você come uma série de outras coisas, menos bem-estar, alegria, tranquilidade, a não ser que você senta e colocou uma comédia ali, aí você, né, mas aí também você não vai conseguir comer porque você vai estar dando risada. Essa é a realidade. Né? Então a gente tem que tomar algumas mudanças, colocar em pauta essas mudanças no sentido de refletir, repensar. Porque se eu simplesmente falo o que está todo mundo falando, né, e isso é uma parte, Reich já falava, né, a normalidade não é sanidade. Reich é um psicólogo. Pode entrar, gente. Né, então, normalidade não é sanidade. E muitas vezes a gente fica vivendo em prol de outras circunstâncias sem repensar, sem perceber quais são as circunstâncias das quais a gente pode fazer até diferente. Se questionar, muita gente fala, que coisa estranha, né? Mas o que será que é estranho? Será que antigamente, se a gente for pegar o processo de evolução do ser humano, N fatores foram considerados, pessoas foram consideradas loucas, consideradas totalmente atípicas ao momento atual que elas viviam na época, e depois foi constatado que elas estavam trazendo um pico de sanidade, um pico de transformação para o planeta. Né? Teve gente que foi até morto, queimado, vivo, né? Por causa dos dogmas da atualidade daquele momento. Você acha que isso está muito diferente da atualidade? Se alguém chega aqui e começa a fazer sucesso, as pessoas ficam com inveja, ficam com ciúme. Isso aí não está queimando a pessoa viva? Se ela está fazendo mais sucesso, meu irmão deu mais certo do que eu e eu não me dou conta. Será que esses sentimentos, eu não estou tentando puxar o tapete? Isso aí também não gera todo o mesmo processo? Em vez da gente olhar e poder ver que de repente todo mundo pode crescer, que a gente vive num planeta, que esse é o processo que a gente precisa rever, principalmente na questão quando a gente começa a olhar e descobrir-se. Porque descobrir-se é saber que você pode ser, você é um ser único, com potencialidades únicas, uma capacidade única que você trouxe para o planeta, que é só sua, que vai ser diferente do outro. E que se eu não me gostar suficientemente, se eu não me valorizar suficientemente, né? E aqui eu não estou falando de egoísmo, não estou falando de egocentrismo, estou falando de autovalorização mesmo, de compreender que eu tenho um potencial, né? E que esse potencial ele agrega, ele contribui, né? E que a gente pode somar com esses potenciais. Só que eu tenho que aprender que o meu potencial também não pode afetar o do outro. Se eu estou machucando alguém com o que eu trouxe, tem algo a ser revisto. Mas no mínimo eu diria assim, para repensar o que eu trouxe, que eu não estou presenteando a vida. Porque cada um de nós trouxemos um único presente, único, que é do coração de cada um, que é a forma exclusiva que cada um usa. E isso já é a primeira chave para curar a inveja. Porque a inveja é não conseguir reconhecer em mim os potenciais e valores que existem em mim e me sentir menos perante a qualquer outra pessoa. Porque a gente tem também um monte de distorção do que é inveja, do que é ciúme. Muita gente fala que, nossa, é bom ter ciúme, né? Que o meu marido fique com ciúme de mim. Não tem nada de bom no ciúme, pode ter certeza. Se alguém ainda tem esse paradigma preso dentro da estrutura de vocês, da estrutura familiar de vocês, revejam isso daí, porque não existe ciúme bom. Não existe inveja branca, que nem o pessoal fala, não existe isso. Isso aí não existe. Tem fala com inveja branca, né? Não existe isso. Você entendeu? Né? O que existe é assim, eu estou me corroendo por dentro. E o interessante é que assim, quando a gente fala dessa forma, a gente acha que a gente é bonzinho. Na realidade, nós temos tanto o lado bom quanto o lado, vamos assim, que precisa ser lapidado, que seriam nossos instintos e sentimentos que precisam ser promovidos dentro de nós. Não existe nada de feio nem de errado dentro de nós. Existe uma necessidade de maturidade. As dores e os sofrimentos da atualidade que nós encontramos é por falta de maturidade.
porque o egoísmo predomina ainda na nossa sociedade, né? Nós somos criados para ser egoístas, nós somos criados para ser orgulhosos. Essa é a realidade. Não tem orgulho, eu fico orgulhoso do meu filho. Não tem nada de bom nisso aí não. Seu filho é uma pessoa que conseguiu vencer, eu fico muito feliz que esse meu filho tenha dado passos, quero que ele cresça cada vez mais, mas cuidado que essas palavras elas mascaram situações que precisam ser, porque o orgulho é uma cristalização, é uma dificuldade de entrar em contato com sentimentos e sensações dentro de mim. E consecutivamente eu empino o nariz e passo que nem né, por cima das pessoas. E muitas vezes isso é tido como, não, ele tem pulso forte. Eu não vejo nada de pulso forte. Você pode ter uma personalidade mais presente, mais marcante, mas isso não quer dizer que você possa ter o direito de passar por cima das pessoas. Ou eu falo a verdade, né? Você está metralhando as pessoas com as suas palavras, precisa ter respeito. Por isso que é importante a gente entender o que é respeito e respeitar-se, e o que isso vai gerar dentro das relações. Por isso, autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente está ou omisso ou se excluindo das situações, ou então metralhando as circunstâncias, ou pelas costas falando mal das pessoas, das circunstâncias, que também não gera nenhum tipo de situação favorável, muito pelo contrário, né? Porque quando eu me coloco a fazer coisas que estão, vamos dizer assim, escusas, que não é aceito de uma forma geral, então com aquela pessoa não vou nem falar, porque fim de ano é assim, porque é isso que eu estava querendo chegar. Eu vou ter que ver aquela tia que eu não me dou bem, eu vou de repente meu pai, minha mãe, que eu não sei lidar, eu vou ter que ir lá dar parabéns, vou ter que dar, né, qualquer situação, mas no final de ano ele traz esse pacote bem recheado, que as famílias se reúnem, né, ao redor da mesa, porque muitas vezes eles enchem de comida, né, muita gente, a gente vê uma questão de mesas fartas. Isso não quer dizer que isso é abundância, porque fartura não é jogar comida fora, abundância não é jogar comida fora, né? É saber que a gente pode compartilhar e ter um pouquinho para cada um levar embora quando terminar a festa, e consecutivamente ter harmonia na relação das pessoas que estão ali presentes, e não falsidade, que é o que muita gente coloca uma máscara de um sorriso legal e vai para a circunstância. Como também brota, como brotou no período da Copa, uma euforia, né? Todo mundo se ama, todo mundo se abraça, todo mundo se... Aí perdeu o primeiro jogo, já todo mundo se odeia, aí a mesma coisa, chega no final de ano, tá todo mundo falando, Feliz Natal, Feliz Natal. Chega no primeiro dia do ano, já acabou aquela... Você sente o clima, para quem tem um pouco mais de percepção, sente o clima, morre, parece que assim, sexta-feira à noite, vamos dizer assim, o final do ano é mais ou menos como se fosse um pouquinho da sexta-feira à noite. Toda sexta-feira parece que tem um clima. Se você perceber, vai começando a chegar assim, 4, 5 horas da tarde, o clima vai mudando, né? Tem gente que vai ficando mais feliz. Eu encontrei uma senhora uma vez no metrô, no mercado, ela, nossa, hoje é sexta-feira, eu estou muito feliz. Mas por que hoje? Não, porque sexta-feira eu fico muito feliz. Mas e o resto da semana? E o resto dos dias? Não, mas sexta-feira é melhor. É uma crença. Porque a pessoa fica feliz na sexta-feira e no domingo começa a chorar, né? Porque vai começar a segunda. E muita gente não percebe que a vida está passando e ela está torcendo para o dia acabar, para a semana acabar, para o mês acabar. E tudo isso vai gerando inevitavelmente um desejo, pasmem. O que é esse desejo que eu tenho quando eu tenho? Ansiedade. Desejo de morte. Eu quero que acabe a vida logo, porque vai logo. Eu tenho um desejo de morte, porque o que a gente tem de mais precioso nessa vida, vocês sabem o que é? A vida. A vida. Só que o que a vida é por detrás da vida, vamos dizer assim? Morte. O tempo que nós temos. O mais precioso que nós temos é o tempo. Se eu desejo que o tempo passe e correr o tempo inteiro, eu estou perdendo vida. A minha vida está indo embora, tá? Indo ralo abaixo. O que existe de mais precioso na vida é o tempo que a gente tem, o que a gente faz com o tempo. Vocês escolheram utilizar o tempo de vocês hoje para estar aqui. Outros estão em outros lugares. Cada um faz escolhas de como utilizar o tempo de cada um. Essa é a realidade.
o que nós fazemos com o nosso tempo faz de quem, ou mostra quem somos, ou o que nós queremos da nossa vida. Porque Prem Baba fala assim, que a vida é como uma bolha de sabão, quando a gente menos espera, explodiu. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Para a gente ficar correndo com o tempo, para a gente ficar acelerando as circunstâncias. E normalmente essa ansiedade que é tida no quesito de quem tem essa compulsão para que o tempo passe rápido, é porque tem uma angústia interna que eu não sei lidar. Tudo que você faz que te dá prazer, você pode ver que o tempo você não percebe. Quando você menos viu, acabou o tempo. E o legal é quando a gente consegue colocar, e pode ter certeza que quando você está nessa frequência, as coisas que vocês estão fazendo são muito mais produtivas, você está com o seu dom a serviço da vida naquele momento. Porque quando você está ali e o tempo passa, e você, quando acabou o tempo, você falou, nossa, eu queria mais tempo para continuar fazendo, é porque tem um prazer, e esse prazer tem a ver com o que você trouxe de bem para a vida, porque é o que você sabe fazer de melhor. Às vezes fazer de melhor é ser amigo. Então eu junto com um amigo, né, vamos cantar, vamos conversar, aquilo é o melhor para aquele momento, para aquela circunstância. Quando você menos espera, já acabou. Um relacionamento, uma situação, né? Então quando você perceber que você está vivendo uma circunstância e quando você menos espera, acabou o tempo, pare e reflete, o que aconteceu naquela situação, que você estava ali pleno, você estava feliz, pode ter certeza que isso está presente, você estava feliz, você estava colocando o seu dom pessoal naquela circunstância. Procurem que vocês vão ver, em situações as quais o tempo passou e quando acabou você falou, queria mais. Quero fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos montar outra parceria, Quando você colocar isso, e colocar isso na vida cada vez mais, escolher colocar esses momentos cada vez mais, você vai querer cada vez mais ter vida, você vai acordar, qual é o motivo que você acorda? Né? Então você vai conseguir despertar cada vez mais esse desejo e descobrir qual é o motivo que te faz levantar. Você pode ter certeza, não é pelo dinheiro, não é pelo filho, porque isso nasce dentro de cada um de nós. Se não está nascendo é porque você ainda não está se permitindo, né, deixar transbordar o que você é, transbordar o que você trouxe de alguma forma para a vida. E se de alguma forma o que eu estou falando é desconhecido para alguém aqui, reveja os conceitos que você tem, porque você deve estar, se alguém estiver nessa condição de nunca ter percebido o tempo passar e que de alguma forma gostaria que aquilo fosse vivenciado com mais intensidade ou mais vezes, é porque você não viveu ainda, você está adormecido. Então eu convido vocês a acordarem desse estado de sono, né? O estado de sono que a gente encontra na Índia é chamado de estado de sono, quando a gente precisa despertar, né? Então desperte o potencial que existe em cada um de nós. Esse é o divino que existe dentro de cada um. Cada um de nós traz um potencial, e esse potencial ele tem que ser acordado. Às vezes você vai ter que exercitar esse potencial, porque às vezes a vergonha, às vezes medos, inseguranças, essas sensações que de alguma forma precisam ser lapidadas, que são angústias, temores, elas são só barreiras para você chegar a vivenciar quem você é totalmente. E quando a gente se deixa, nasce depressão, né? Essa angústia pela vida que nada tem sentido, né? E a gente vê esse desamor coletivo que a gente vê na sociedade, né? Onde alguns parâmetros de alguma forma vem sendo necessário que a gente reveja, né? Um desses parâmetros que a gente fala assim, Prem Baba também fala de uma coisa que nós somos viciados, todos nós, na atualidade, nós somos adictos de alguma coisa, que não necessariamente é de um vício como droga, cocaína, esses são as coisas mais grosseiras, álcool, cigarro, esses são os vícios mais grosseiros. A adição que nós temos, ela é normalmente emocional. E um dos maiores, porque a atualidade, olhando para o planeta e
essa forma com que a gente vem lidando com a matéria, com esse consumismo que, vamos dizer assim, na atualidade a gente pode ver com mais frequência, principalmente fim de ano, né, isso acontece com mais afim. Eu faço uma reflexão que assim, a matéria é o mesmo que a mãe. Se eu estou consumindo a mãe terra, que nutre, que sem dar valor, como se eu nada fosse, vai refletindo como é que você lida com a sua mãe pessoal. Porque em algum nível você está desdenhando da sua mãe, em algum nível você não está dando valor porque ela te deu, em algum nível, né? Porque a reclamação geral que existe, que a gente vê em todos os lugares, banco, dentro de casa, em qualquer instância, quando a gente reclama de tudo, é porque a gente reclama de uma única coisa, da mãe. Então eu preciso rever esse conceito com a minha mãe pessoal. Este que foi o portal que me trouxe para a vida. Esse é um grande passo para a gente começar o processo de autorresponsabilidade. Se eu não sei como lidar com a minha mãe ou com meu pai, que são os dois portais, às vezes a gente se esconde falando que é muito lindo, né? A espiritualidade é isso, mas se eu não sei lidar com os meus primeiros portais, que são os portais para a vida, aqui na matéria, eu não consigo verdadeiramente entrar em contato com a espiritualidade. Eu tenho um vislumbre do que pode ser. Às vezes eu tenho até uma ideologia. Eu acho que aquilo é espiritualidade, mas na verdade é uma projeção da sua mente que ainda está adoecida, que ainda precisa rever conceitos. Às vezes a gente fala, não, eu tenho fé, mas se você for olhar verdadeiramente, se você tem fé verdadeiramente, por que você reclama que o tempo está frio, está calor, está chovendo? Se Deus sabe, Deus é onipresente, onisciente, onipresente, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte e contribuir para que essa estrutura que nos acolhe, que nos governa, que nos orienta, que nos traz todas as experiências. Por isso que eu falo da autorresponsabilidade. A gente estava falando no comecinho, né? Eu comecei a falar dessa autorresponsabilidade. Se a vida trouxe tal circunstância, tal pessoa, tal situação, é porque nos cabe fazer a nossa reflexão e o nosso contraponto com aquela situação. Mas enquanto a gente não aprende a lição, nós ficamos no mesmo quadradinho, né? Cada um no seu quadrado, na história lá da música, cada um no seu quadrado, só que cada um no seu quadrado existe uma possibilidade, vamos assim, nesse grande jogo da vida, que nós possamos dar passos. E a gente só dá passo efetivo de transformação quando a gente para de esperar e coloca a serviço o que a gente traz. E uma das coisas que nos impede normalmente de dar os passos, é uma das coisas que eu estava lendo aqui agora há pouco, que é assim: a necessidade de reconhecimento é uma grande vilã que insistimos em carregar dentro de nós e que normalmente nos impossibilita de enxergar a realidade. Insistimos em buscar fora o que já temos dentro. Enquanto te convido a fazer esse questionamento sobre a percepção que tem tido de você mesmo, e justamente com o intuito de auxiliá-lo a ver, ou melhor, a reconhecer tudo que você já é e tudo que já conquistou. Percebam tudo que vocês fazem no dia a dia e que muitas vezes a gente não dá valor. A autorresponsabilidade também passa por essa questão de você se valorizar. Você valoriza as pequenas conquistas? Ou você pega também, vamos só um exemplo bem claro, você valoriza aqueles 10 centavos que a pessoa te deu no banco? Você valoriza ou você joga no fundo da carteira? Porque as pequenas coisas mostram como a gente lida com as grandes. Tem um ditado árabe que fala assim: o problema não está nas grandes pedras, essas eu vejo e contorno. O problema está nas pequenas, que eu tropeço e caio. E se eu não dou valor para as pequenas coisas, eu não vou conseguir, inevitavelmente, nunca dar valor para as grandes.
1 centavo, 2 centavos, 10, 5, 20. Isso vai, quando você começa a refletir sobre esse... Sou pequeno, né? Estou falando da matéria mesmo. Da matéria é a coisa mais grossa, mais grosseira. Mas se a gente começa a valorizar isso, se eu juntar 5 centavos todo dia, no final do mês eu tenho uma quantidade X. Se eu juntar 5 reais, no final do mês eu tenho uma quantidade. E é disso que a gente não para refletir e que muitas vezes você vê nas empresas que eles embutem coisas no sentido de consumo. Mas é só 10 centavos, você não está vendo que os 10 centavos que é você, é o seu tempo que está indo sem você perceber, porque você não se valoriza. E eu não estou aqui falando que assim, temos que valorizar o dinheiro, só estou falando para perceber se eu valorizo as pequenas coisas. Como exemplo, estou pegando o dinheiro. A gente pode pegar qualquer coisa, um grão de arroz, que eu deixo no prato e jogo fora. É só um grão de arroz. Meia coxa de frango que eu não vou comer. Não quero. Vamos observando onde a gente vai desprezando a vida, vai desprezando as coisas simples. Se eu não respeito um prato de comida que está na minha frente, que vai entrar no meu universo, que vai se transformar em quem eu sou, que eu jogo metade da comida, já foi feita uma pesquisa, mais de 20% da comida que é colocada no prato de comida vai para o lixo. Esses 20%, se fosse revisto, a fome no mundo inteiro acabaria. Então vejam como assim, simples movimentos que nós possamos fazer na atualidade. Por que a água está sendo, vamos assim, o foco, né, na atualidade? Será que a vida não está nos convidando a rever conceitos, rever postura? Nós usamos água potável para jogar nossa, vamos assim, o que é definido pela parte da engenharia como águas negras, as fezes. Será que não daria para a gente reformular, fazer uma nova postura com essas águas, fazer uma nova situação? A gente nem liga. Tem água para caramba aí, está sobrando, não tem. Vocês percebem que quando eu começo a tocar em algumas coisas, vocês vão ficando caladinhos, né? Vocês vão ficando tudo certo. Isso é autorresponsabilidade. Qual é a minha postura que eu posso mudar e fazer a diferença? Isso faz repensar, porque muitas vezes, se a gente entra nesse silêncio tenebroso que a gente está entrando agora, é porque a gente não parou para pensar, não parou para refletir e, consecutivamente, colocar em prática. Porque quando a gente começa a colocar em prática essa nuvem que eu comecei a trazer aqui no salão agora, para vocês sentirem que isso é reformular, repensar, em segundos pode ser dissipada, com boa vontade, com bom ânimo, com novas ideias, com criatividade, disponibilidade para a vida. Aprender a amar a mãe. A mãe está na água, a mãe está na matéria, na comida, no dinheiro. O que nutre o nosso corpo físico, que nos trouxe para a matéria, foi a mãe. Se eu não sei lidar com a mãe, eu vou ter, inevitavelmente, alguns conflitos. Eu estou falando disso porque ela me convidou na palestra passada para falar de algumas coisas sobre família, sobre alguns conceitos que eu não tive como entrar, né, da outra vez. E eu acho que é pertinente a gente saber lidar com esse feminino que precisa também ser acolhido e transformado, que o masculino precisa ser também ressignificado na nossa atualidade. Existem paradigmas dentro do nosso contexto familiar, que a gente poderia falar só homem e mulher, que a gente poderia assim, desmembrar camadas muito grandes que a gente precisa rever de posturas. Uma das grandes adversidades que eu percebi, que envolve inúmeros fatores que geram desconforto na nossa vida, tem a ver com ociosidade. Quando a gente não se permite levantar e jogar um copo de plástico no lixo, ou tomar simplesmente aquele finalzinho da água, eu jogo fora. Nesse descaso que a gente vai colocando, ele vai crescendo em números muito maiores aí em outras frequências. Quando eu simplesmente, eu vou ligar a minha internet aqui, eu vou assistir um filme pornô aqui agora, tal, não sei o que, agora vou me masturbar, acabou, pronto, como se não tivesse influência nenhuma no mundo.
pornografia está invadindo a sociedade e precisa ser revista. E não é porque ela é ruim, porque ela precisa ser reconduzida. A energia sexual dentro do planeta precisa ser reconduzida, reorientada. Essa é a realidade. As crianças têm acesso à pornografia com 10, 12 anos no celular. A gente precisa rever conceitos. E a pornografia é um dos maiores vícios que tem. Porque depois que ela entra dentro da pessoa, para sair, ela vicia mais que crack e cocaína. Já ouviram falar nisso? Vocês sabiam disso? Porque o sexo, o prazer, está em tudo. Se a gente não sabe lidar com prazer, com vida, com êxtase, com bem-estar, eu distorço, eu desvio a energia, eu redireciono essa energia para coisas que não têm sentido. Se eu não tenho afeto, se eu não tenho contato, se eu não tenho prazer com meus pais, eu redireciono esse prazer para algum outro lugar. Se eu não tenho diálogo dentro de casa, isso tudo volta para aquela questão que eu estava falando de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Porque isso toca nos afetos internos. Ok, né, gente? Mas não é para ficar mal. É para repensar. Vamos repensar o que não estamos pensando. O que a gente deixa acontecer constantemente como se a gente nem soubesse. Né? Eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que ele falou assim: quando eu assisto um filme de pornografia, eu estou incentivando a pornografia daquele tipo de situação ou daquela modalidade. Se eu assisto um filme de terror, eu falei da pornografia, porque a pornografia se eu tenho vício, eu me vicio assistindo um filme de terror, que é pior também, é uma outra forma de pornografia. Se a gente for levar no mais profundo, eu tenho um prazer, um êxtase de ver sangue correndo à torta e direito. Né? Então vamos repensar, porque às vezes a gente coloca paradigmas, né? Como é que as pessoas usam um termo preconceito, preconceito aquilo, aquilo. Se eu tenho preconceito sobre alguma coisa, volto para o autoconhecimento e para a autorreflexão. Se eu tenho preconceito sobre aquilo, reveja. Porque se eu tenho alguma coisa, isso tem um vínculo. Eu só consigo me desvincular de alguma coisa quando eu tiver respeito por aquilo. Eu só posso ter transformação de paradigmas a partir do momento que eu consigo ter respeito pelas adversidades e diversidades que existem em mim. Ok? Convido a todos a fazer esse convite do respeito e da gratidão pela vida, por tudo que a gente tem e de tudo que a gente pode realmente, né, até trazer o desprendimento, trocar o consumismo por uma coisa mais de desprendimento, para ver se de repente pode contribuir para uma nova entrada de ano aí em 2015 mais renovado, rever conceitos do que a gente pode contribuir para esse planeta de uma forma geral, em ideias, possibilidades, e saber que a ideia de cada um contribui para a transformação. Esse é um grande ponto de partida, pequenininho. Um único pensamento faz um arrastamento dentro da sociedade, ou no mínimo dentro do nosso universo. Obrigado pela oportunidade.